melhor do que o Palmeiras, não muito, mas jogou. Então o São Paulo vem confiante, mas do outro lado é um técnico que nunca foi campeão de nada, porque é um técnico novo, uma final na carreira só, contra o Abel Ferreira, que é um cara experientíssimo, especialista nesse tipo de jogo. E aí cada um se apega onde dá. Eu acho muito curiosa essa tela que a gente mostrou, essa estatística, esse retrospecto. Fala, torcedor tricolor, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora começar o dia já atualizado com as últimas informações do São Paulo. O tricolor segue a preparação para essa final Supercopa do Brasil, vai ser disputado lá em BH, né, no Mineirão. Vamos ver aqui as últimas informações da preparação do São Paulo. Será que tem algum favorito aí? Qual time chega mais preparado para essa final? Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Tem também um pequeno trecho da Jovem Pan Esportes, link também aqui abaixo. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Duelo, Abel Ferreira tem no São Paulo uma grande pedra em seu caminho. A gente traz números aqui no Sport Center. Pedra no plano. Palmeiras na era Abel em mata-mata contra o São Paulo. 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 36,7% de aproveitamento, classificações ou títulos 2, eliminações ou vice 3. O último confronto, São Paulo eliminou o Palmeiras justamente na Copa do Brasil em 2023, nas quartas de final. Expectativa para esse jogo, meu caro André Kifuri, Carpini desafiando o professor Abel. O Carpini falou do período em que ele, dirigindo outras equipes, enfrentou o Palmeiras do Abel nos últimos anos e fez aquela relativização da categoria, né, o nível dos times que ele dirigia, em relação ao que acontece agora na carreira dele, que é a de técnico de um time da mesma prateleira como ele mesmo. Essas foram as palavras dele na última entrevista coletiva depois da vitória em Itaquera, para falar sobre o embate com o Palmeiras. Então o jogo é um jogo legal, é um jogo que cabe no nosso calendário. O calendário é tão complexo, tem tantos defeitos, tem tantos problemas. A Supercopa não é um deles, né? Isso seria muito mais legal se fosse de fato uma abertura de temporada do ponto de vista competitivo, mas é muito estranho ver esse jogo acontecer em meio à bola rolando pelos campeonatos estaduais, tendo que, obrigando técnicos como o Abel, que está aí na tela, já a fazer escolhas em relação a jogadores que vão entrar em campo nas partidas anteriores, reclamar da Federação Paulista porque o jogo do meu time é depois do jogo do time que eu vou jogar, etc. Mas é um jogo muito interessante por ser entre rivais. A Supercopa tem tido emparelhamentos legais nos últimos anos, né? Muita presença do Flamengo, do Palmeiras, evidentemente, o Atlético. Agora o São Paulo se coloca nessa situação como campeão da Copa do Brasil, o que mostra a ascensão que o São Paulo vem demonstrando e como um time que nos últimos anos soube enfrentar o Palmeiras em situações de diferença técnica bem maiores do que a atual. Eu acho que é um jogo difícil da gente fazer qualquer prognóstico. Eu acho que, teoricamente, o Palmeiras é levemente favorito, porque eu acredito em sequência de trabalho, em manutenção das ideias, em desenvolvimento de um time de um ano para o outro, e mesmo o São Paulo subindo, se aproximando, eu acho que o Palmeiras está... Caleri voltou Pois a é, marcar tem uma coisa que chama atenção, que são esses números aí do Palmeiras contra o São Paulo em mata-matas, 36% é o aproveitamento do Abel Ferreira, algo diferente realmente, Zupa. Agora, é um São Paulo que vem grandão, né? Vem grandão, depois do clássico, depois de vencer, acabou com o tabu na Neoquímica Arena, e isso mexe também com os jogadores? Mexe, assim, de um lado a gente tem um São Paulo confiante no retrospecto contra o Palmeiras, confiante no seu momento, porque é um momento de crescimento, como foi desde o fim da última temporada, com quebra de tabu essa semana contra o Corinthians e tal, jogando bem. Acho que se a gente pegar o nível de atuação até aqui, nesses 4 jogos em média, o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras, não muito, mas jogou. Então o São Paulo vem confiante, mas do outro lado é um técnico que nunca foi campeão de nada, porque é um técnico novo, uma final na carreira só, contra o Abel Ferreira, que é um cara experientíssimo, especialista nesse tipo de jogo. E aí cada um se apega onde dá. Eu acho muito curiosa essa tela que a gente mostrou, essa estatística, esse retrospecto recente do São Paulo contra o Palmeiras do Abel Ferreira, porque ela seria mais fácil de ser decifrada ou compreendida se ela dissesse respeito a um São Paulo só.
o São Paulo do Rogério. Mas não, a gente está falando do São Paulo do Crespo, do São Paulo do Rogério, do São Paulo do Dorival. 3 técnicos que são diferentes. E ainda assim, com essa mudança pequena de elenco, mas grande de treinadores e de perfil, o São Paulo continua sendo um time, talvez o time mais competitivo que o Abel Ferreira encontrou pela frente em diferentes momentos. Isso me chama a atenção, não consigo entender exatamente por quê, porque São Paulo está mudando, mas ele continua se comportando bem contra o Palmeiras, em que pese aquele fatídico jogo do 4-0, quando o São Paulo perde o Paulistão de 22 para o Palmeiras, depois de ter vencido de 21 e vencido a ida, né, por 3-1 de 2022. Mas é o São Paulo que vem com totais condições de ganhar do Palmeiras. Assim, ele não é favorito para o duelo, evidentemente, o Palmeiras ligeiramente favorito, mas o São Paulo tem jogadores para ganhar do Palmeiras, o São Paulo tem padrão de jogo para ganhar do Palmeiras e tem momento para ganhar do Palmeiras. A minha única dúvida é se essa decisão de Supercopa vai ser tão aberta como foram as últimas, né? Então a gente teve 4-3 para o Palmeiras na última, 2-2 Flamengo e Galo, 2-2 Flamengo e Palmeiras e 3-0 Flamengo e Atlético Paranaense. Por ser um jogo com menos compromisso para o restante da temporada, menos impacto, porque ele não é tão importante assim para a temporada como um todo, acho que os times vão mais leves e como também não estão bem preparados, já que é começo da temporada, há mais espaço para se jogar muitos gols e tal. Porém, os clássicos paulistas, eles têm sido piores tecnicamente, porque aqui em São Paulo especificamente eu vejo um medo de perder clássico muito grande. Muito grande, mais do que em outros lugares. Sim. Talvez porque a gente massacre a derrota e trate a derrota como vexame sempre e transforme tudo em crise, talvez. Então eu não sei se o que vai prevalecer no domingo, se é o espírito de jogos melhores que a Supercopa tem ou se é o medo da derrota, que é algo tão marcante para mim nos clássicos envolvendo os times de São Paulo. Vinícius, uma curiosidade, você falou aí do Abel, ele não tem vantagem sobre 2 times, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Sim. Embora tenha... empate, hein? Embora tenha passado pelo Galo na Libertadores, sim, sempre, 2 vezes. mas só com empates. Não falei há pouco, acho que o São Paulo conseguiu já de cara ser bem dominante. O gol, acho que teve ali virtude do Wellington Rato pelo lançamento, mas também pelo Calerni, que aguentou o tranco ali na chegada dos marcadores, protegeu com o corpo, finalizou muito bem na saída do Cássio, né? Então o São Paulo tinha posse de bola, tinha um certo controle do jogo e conseguiu fazer essa jogada de bola longa, com uma rápida transição da defesa para o ataque, colocando seu centroavante em condição de marcar. Depois mostrou também competência no jogo aéreo, no gol do Luiz Gustavo. O São Paulo teve um jogo bom, acho que seguro, muito tranquilo, tirando momentos ali de uma certa estabilidade mais para o final. Acho que o São Paulo conseguiu vencer, se impor, quebrar o tabu sem grande desgaste e olhando claramente para o jogo do domingo contra o Palmeiras. Quando, se por acaso sair vencedor, terá sido uma semana muito, muito boa para o novo técnico, especialmente, né? Porque um técnico jovem como o Carpini quebra o tabu do Corinthians, no campo do Corinthians. Aí ganha, de repente, tudo bem que a Supercopa não é um título, mas é uma taça que está em jogo, é um confronto com 2 torcidas, que não acontece há muito tempo, vai acontecer em Belo Horizonte. Todo um cenário bem fora do padrão, né? E isso acho que dá uma certo tempero, uma valorizada nesse confronto. E se o São Paulo vencer, será um começo muito bom para ele. Ele ganha até uma certa casca aí para suportar eventuais pressões em momentos de instabilidade que podem acontecer, e vão acontecer, todo time passa por isso durante uma longa temporada. Então acho que tem isso, que eu acho que é muito importante nesse momento. Um técnico novo já conseguindo bons resultados. E mesmo que não ganhe no domingo, já deu uma sapatada no Corinthians, quebrou o tabu, menos mal. O ruim seria não vencer e domingo perder. E tem a chance aí no domingo. O Palmeiras também está começando a temporada, está numa fase também de alguns ajustes. São Paulo, habitualmente, embora tenha sofrido goleadas, né, como a última 5-0, vergonhosa, o São Paulo também já eliminou o Palmeiras 2 vezes seguidas em Copa do Brasil. Costuma ser dos times grandes aquele que tem feito embates mais difíceis para o Palmeiras, mesmo nessa fase, até certo ponto, hegemônica, né, do time alviverde. Então, acho que é uma semana que pode ser muito, muito boa para o São Paulo, para ele ter uma certa tranquilidade no decorrer da temporada. A única coisa do noticiário do São Paulo que tem assim, uma pequena rusga é quando falam do Rames. Que o Rames quer jogar, não quer jogar, joga, não joga, não sei o quê, bababá. É a única coisa que foi, até agora, uma contratação que não se justificou e que vai custar um dinheirinho aí bom para o São Paulo, que tudo indica. Fora isso, as coisas estão bem tranquilas, né? Estão calmas. Agora, não é fato, na minha opinião, que o São Paulo é um time pronto. Ontem eu vi isso. Não é pronto, é um time que o técnico vai ter... Ah, não, vai tocando do jeito que o Dorival deixou. Gente,
O cara é um técnico, chega num clube, deixa como o outro deixou. Não, você tem que melhorar o time. E o time do Dorival tinha problema. Quantas vezes nós discutimos aqui problemas do São Paulo no ano passado? Então, porque ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Copa do Brasil, mas a temporada de um clube como o São Paulo não se limita à Copa do Brasil. Tem outros torneios. Ele está na Libertadores esse ano. E óbvio que o São Paulo almeja chegar o mais longe possível, até disputar o título, é claro, não está ali para brincar. Aliás, falando em presidente, rapidamente, para antes que eu esqueça, ontem gostei muito da entrevista do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Muito boa entrevista, especialmente o trecho que ele falou do gramado. Muito bom, o gramado artificial, porque ele é contra. Muito, muito, muito bom. O Mário mandou bem demais ontem. E assim, sem meias palavras, não sei, quem não acompanhou, acompanhe, dê uma olhadinha, tem lá no YouTube lá do Fluminense, falando claramente por que ele é contra, dando todos os argumentos. As pessoas podem concordar, podem discordar, mas sem ficar em cima do muro, sabe? Que fica, não sei o que, é contra, a favor. Achei muito interessante, com argumentos muito bons, muito bons. Achei bem legal. Gosto também quando o dirigente chega e fala a real. Aí concorda, discorda, tudo aí faz parte do jogo. Teve isso ontem. O presidente do Fluminense deu entrevista coletiva, falou dessa questão do gramado sintético. Ontem até o Lucas Moura aproveitou a ocasião, já que está todo mundo falando, disse que ele não acha adequado para o futebol o gramado sintético. O Lucas Moura, ao ser questionado, ele falou, já que está todo mundo falando, vou falar também, vou dar minha opinião. Não acho que é adequado, disse o Lucas Moura na saída do estádio do Corinthians. Bruno Prado, São Paulo, acabou o tabu, o torcedor está feliz da vida com essa vitória em Itaquera, Bruno. O São Paulo é importante vencer clássicos, melhorou muito o desempenho em clássicos já de alguns anos para cá. O São Paulo teve um período que perdia quase todos os clássicos para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Santos. Isso já melhorou há um bom tempo, lá para 2020, 21 já, em 20, a partir de 20 começou a ter uma melhora no desempenho em clássicos. E o time realmente está tranquilo por enquanto. O Carpini vai montando um time com a base do ano passado. Dos titulares da Copa do Brasil, daquele time que jogou a reta final da Copa do Brasil, ele perdeu o Caio Paulista e perdeu o Beraldo. Ontem jogou o Diego Costa, ontem acho que foi o primeiro jogo que deu para ver quem é o zagueiro que pelo menos por enquanto é o titular, porque o Arboleda não jogou os 2 primeiros jogos e o Diego foi poupado no último. O Alan Franco havia atuado nas 3 partidas anteriores. Ontem o argentino ficou no banco e jogou o Diego ao lado do Arboleda. E para mim o Diego é o melhor zagueiro mesmo, depois do Arboleda. Eu também, a minha opção seria o Diego Costa mesmo. Aí depois no desempenho, se ele for bem ou for mal, ele pode perder posição. Tem o Ferrarese e tem o Alan Franco. E o Wellington na esquerda, que também era o natural com a saída do Caio. E o Nestor está machucado, né? Outro titular da Copa do Brasil, que operou o joelho. Então ele está usando o Lucas na ponta esquerda e o Luciano por dentro. Esse é o time base para esse início de temporada. O Luiz Gustavo tem entrado bem, mas tem uma dupla de volantes que encaixou muito bem com Pablo Maia e Alisson, então pode ter uma disputa aí. E um detalhe, né? Só 2 jogadores do São Paulo iniciaram as 4 partidas, o Wellington e o Caleri. Isso mostra que eles não têm reserva. Isso é bem claro. O Wellington até na teoria tem o Patrick. Patrick é um jogador que passou por tudo que é seleção de base, mas sempre que jogou no profissional do São Paulo, ele foi mal. Ele ainda não parece à vontade. Ontem não estava nem no banco. Então, o Wellington jogou todos os minutos, inclusive, né? Então, falta alguém ali. O Patrick, pelo jeito, também na pré-temporada, não passou essa confiança aí que ele pode revezar com o Wellington. E não tem realmente um centroavante reserva para o Caleri. Pode adaptar ali, o Galopo pode jogar ali, o Luciano pode jogar, até o Juan, mas não tem assim um reserva claro para o Caleri. Ano passado, teoricamente, tinha o Erisson, mas o Erisson também machucava muito. Então, se o Caleri tiver algum problema ali, o São Paulo vai ter essa dificuldade. O Galopo foi bem quando jogou de centroavante ano passado no Paulista com o Rogério, mas não sei se seria ele assim para ser um centroavante quando o Caleri não puder jogar. Então, o fato do Wellington e do Caleri terem atuado nos 4 jogos mostram ali 2 lacunas assim, de elenco. Eles não têm realmente reservas prontos para jogar. Tá aí, galera, São Paulo que se prepara para essa final no domingo contra o Palmeiras, final da Supercopa do Brasil, e o Tricolor chega com muita moral, né? São Paulo tem dado bastante trabalho para o Palmeiras nesses últimos confrontos, né? Tá certo que o Palmeiras goleou o São Paulo no ano passado no Brasileiro, mas aquele jogo ali que não valia muita coisa, mas não é bom, né? Perder de goleada assim, mas os confrontos aí, né? Os números estão bem igual nesses últimos 20 confrontos, né? O São Paulo e Palmeiras têm travado aí grandes
duelos e domingo acredito que não vai ser diferente. São Paulo chega com muita confiança, com muita moral também, venceu o Corinthians, quebrou aquele tabu, né, e chega com moral. Palmeiras também tem um bom time, a gente tem que reconhecer, né, um bom time, o Abel Ferreira, um excelente treinador. Como eu falei, né, tem tudo para ser um jogaço. Acredito que quem errar menos ali, aproveitar melhor as oportunidades, vai conquistar o título da Supercopa. São Paulo com força máxima, força total. Tem questão ali do Rames Rodrigues, que ainda não jogou essa temporada. Acredito que pode nem entrar nesse jogo, né? Até porque não estreou. E um jogo desse tamanho, não sei se o Carpini, né, vai colocar ele. Pode até não estar 100%, mas de resto ali, acredito que é força máxima, força total, né, para essa final contra o Palmeiras. Expectativa, né, do torcedor. Seria bem legal, né, o Carpini já começar esse seu trabalho aí. O São Paulo também começar o ano já conquistando um título. Ia dar confiança para a sequência da temporada, dar moral também, né? É legal começar o ano conquistando um título. E se perder também não quer dizer que está tudo errado no São Paulo, né? O ano está apenas começando, o Carpini está começando muito bem o seu trabalho. Aguardar essa final aí no domingo lá no Mineirão. São Paulo e Palmeiras disputando o título da Supercopa. Deixa sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, deixa seu palpite aqui abaixo. Se você acredita que o São Paulo vai conquistar o título, deixa o like. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.